Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês variáveis em programação. Eu quero fazer essa série de vídeos aqui porque quando eu comecei a estudar programação, eu vi as pessoas explicando de um jeito muito difícil. Tem que abrir o VS Code não sei aonde, sabe, criar um projeto para poder criar. Não vou fazer dessa maneira. Eu quero fazer de um jeito que eu quero isolar as coisas para explicar um conceito de cada vez. Então o vídeo de hoje vai ser sobre variáveis, tá? Em programação, as variáveis que a gente vai usar aqui, né, são let e const, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso daqui, então. Esse site aqui, pessoal, é para a gente testar o nosso código, tá? Você não vai fazer nada pelo seu computador ainda. Você aqui, a ideia aqui é você entender o conceito. Se eu começar a misturar muita coisa, fica muito complicado e você mistura tudo, né? Essa foi uma dificuldade minha quando eu comecei. Então você vai no Google, você vai escrever JavaScript Playground, tá? E você vai clicar nesse aqui, ó, JS Fiddle, tá bom? E é esse site aqui. Basicamente, a gente vai escrever o código aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai rodar o código e o resultado do que a gente fez vai aparecer aqui, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender o que são variáveis. Quando a gente escreve um programa, muitas vezes a gente tem que armazenar informações em variáveis, tá? Uma variável é como se fosse uma caixa em que a gente pode colocar valores, né, como números, palavras ou qualquer outro tipo de dado. Vocês vão ver mais pra frente que em programação tem vários tipos de dado, tá? Não são só números e palavras, tem outros tipos de dado também, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, senão vai confundir vocês, tá? O let e o const são palavras-chave que usamos para criar essas variáveis, tá? Então vamos lá. O let é o quê? Ele é usado quando a gente quer criar uma variável que pode ter o seu valor alterado ao longo do programa. É como se a gente tivesse uma caixa que a gente pode esvaziar e colocar algo novo dentro dela sempre que quisermos. Então, por exemplo, eu vou colocar let idade, tá? Então, idade é igual a 25, tá? Essa é a maneira que a gente tem que escrever. Para eu ver o que eu escrevi aqui, eu puxar isso daqui e falar, computador, lê aí para mim idade, para ele me dar esse número, a gente vai usar uma funçãozinha chamada console log, tá? Isso aqui você vai usar muito em programação para você ver o que você está fazendo. Então eu falo, computador, lê aí para mim idade, eu quero ver o que tem dentro de idade, né? Então eu atribuí o valor 25 à nossa variável idade e eu quero que ele me mostre o que eu escrevi. Então, eu escrevi o nosso console log, para ele mostrar no console, né? Isso aqui é o console, tá, gente? Aqui nessa ferramenta que a gente está usando. E eu vou clicar em Run. A hora que eu clico em Run, ele mostra aqui, ó, 25, né? Então, se eu colocar outra coisa, let nome é igual a, não sei, João, por exemplo, eu preciso fechar aqui, né? E eu quero que ele, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Eu quero que ele me diga o que tá escrito dentro de nome. Eu vou dar um run, João, né? Depois eu vou explicar pra vocês, né, em outros vídeos, por que tá, entre aspas, isso daqui, né? Então, basicamente, você vai ter aqui uma variável, né? Então, eu vou voltar aqui para a idade, tá? Como eu estava falando aqui. E o que eu posso fazer com essa variável let, tá? É uma coisa que é diferente do const, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas o let, ele deixa a gente modificar essa variável ao longo do nosso programa. Então, eu posso escrever idade é igual a, né? Eu fiz aniversário, vamos supor, né? E agora, então, eu quero que idade seja 26. Percebe que eu não escrevi let idade de novo, né? Porque isso aqui eu declarei a variável. E aqui eu estou atribuindo um novo valor a essa variável. É muito importante você entender esses termos, tá? Atribuir um valor, reatribuição de um valor a uma variável. Essas coisas são muito importantes de você compreender desde o início, tá? Então, eu vou dar um clear aqui pra ver tudo certinho e vou dar um run. Então, adivinha o que vai aparecer aqui? Vamos ver? Run. Ele dá 26, porque eu coloquei aqui que eu coloquei let idade igual a 25 e depois eu mudei o número, né? Agora é 26. E como o código é lido de cima para baixo, aqui, né, nesse exemplo aqui, né, ele é lido primeiro essa linha, depois essa linha, etc. Então a última que ele leu foi 26. Então ele vai passar pra gente o número 26, certo? Já o const, que é uma outra coisa, vai funcionar um pouquinho diferente. Então, vamos lá. O const, pessoal, é usado quando a gente quer criar uma variável que não pode ter o seu valor alterado depois de ser definido, tá? É como se a gente tivesse uma caixa que a gente coloque algo dentro e a gente não pode mais trocar. Eu vou dar um exemplo aqui bem bom, né? Ó, eu vou colocar aqui const pi, por exemplo, né? Vocês sabem que o pi
Deixa eu colocar em minúsculas aqui para não confundir vocês. O pi é esse número, né? O número pi é 3,14159, blá blá blá. É um número que não muda. É o pi e pronto. Não tem como ele mudar. Então, vamos lá. Eu vou colocar um console log pra gente ver se ele puxa aqui pra gente o pi, né? Deixa eu colocar um clear console aqui. Run. Ele retorna pra gente o valor que a gente colocou dentro dessa variável, né? Que a variável é uma const, no caso, né? Ah, eu quero mudar o pi. Eu quero falar que agora o pi vai ser 10. Olha o que acontece. Ele vai... Primeiro que se eu der um run, ele vai dar um erro. Olha lá. Ele mostra aqui os erros, né? O console serve para isso também. Ele serve para você ver que erros você está cometendo no seu código. Então aqui a gente está fazendo uma coisa que não pode fazer. Eu estou tentando reatribuir o valor aqui, né, para nossa constante pi, sendo que é uma constante. Uma variável constante, né, quer dizer, é uma constante no caso, a gente não pode colocar um valor novo nela, porque é aquilo que eu declarei aqui, não tem como a gente mudar. Né, olha, você está tentando substituir pi com, né, assim, sendo que ele é uma constante, ou seja, você não pode fazer, né? Então aqui ele coloca no console um erro, né? Assignment to constant variable. Então você está tentando atribuir um valor a uma variável que é constante. Então você não pode fazer isso. Então é muito interessante, quando você começa a estudar programação, você prestar bastante atenção nos erros que você comete, né? O console serve para isso. Por isso que a gente tem que dar console log em tudo que a gente está fazendo, porque assim que der um erro, você fala, ah, tá dando um erro. E geralmente ele vai mostrar pra gente que erro que tá dando, entendeu? Então, basicamente, né, resumindo aqui isso que eu falei para vocês, use o let quando você quiser criar uma variável que pode ter o seu valor alterado e use const quando quiser criar uma variável que tenha um valor fixo, que não será alterado. Isso vai deixar o seu programa melhor também, e mais à prova de erros, né? Você não vai poder mudar o valor de uma variável por acidente, se ela for uma constante, porque ele vai te dar um erro na hora e você já vai corrigir ali. Enquanto que se você tivesse colocado um let no lugar de const, e algum outro programador fosse lá e mudasse o valor, aquilo pode fazer dar pau no programa e depois para achar, você fala, meu, onde que é isso aqui? Não tô achando, né? Então, essas palavras-chave, elas são usadas para ajudar a controlar e organizar as informações do nosso programa. Né? Conforme você for aprendendo mais sobre programação, você vai ver como let e const são úteis para escrever código claro e manter as coisas organizadas. Então, algumas considerações importantes aqui que eu quero falar para vocês e quero passar um exercício para vocês, porque uma coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar programação é que se você não pratica imediatamente, quando você aprende um conceito novo, você esquece 10 segundos depois. Pelo menos comigo foi assim. Tudo que eu aprendi eu fui lá e eu fiz várias vezes. Por mais que pareça óbvio assistindo aqui, daqui um dia você vai ter esquecido essas coisas. Então é muito importante que você abra o seu computador e faça os exercícios que eu vou te passar aqui. Né? Mas antes eu queria só dizer uma coisa, né? Isso aqui serve, né? Criar variáveis servem justamente pra gente fazer uma coisa aqui, que é don't repeat yourself, né? É o dry aqui, né? Serve pra gente não ficar repetindo as coisas, né? Então, por exemplo, vamos falar que o preço da banana é 10, tá? Não sei quanto que tá a banana. O preço do abacaxi é... Opa, abacaxi, escrevi errado aqui, né? O preço do abacaxi é 15, vamos supor. E eu quero saber o total. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer banana mais abacaxi. Oh, caramba, eu tô escrevendo tudo errado aqui, gente. Banana mais abacaxi. Então, eu quero dar o quê? Um console log pra gente ver o total. Então, deixa eu dar um clear aqui. E eu vou ver o total aqui. Run. E ele dá pra gente o total, porque ele somou 10 mais 15, que deu 25. Ah, e a banana subiu, agora ela custa 12. Então eu vou dar um run de novo e ele automaticamente, ele mexeu aqui. Eu não tive que ir lá no total, escrever de novo o preço da banana aqui e etc. Né? Então isso é muito importante, que você entenda que essa é a magia da programação. É que você vai ir puxando os valores das variáveis, você vai modificando esses valores e tudo vai sendo automatizado, né? Tudo vai ficando de uma forma mais automática. Outra coisa que é importante também, que você tem que saber, é que você pode muito bem criar, né, assim, declarar aqui uma variável e não atribuir nenhum valor a ela. E você pode colocar o valor nela depois. Opa, desculpa, né? Banana, cadê? Banana é igual a 20, tá? Aí você vai lá, run, beleza. Então você declarou a banana aqui e você só atribuiu um valor a ela mais tarde. Outra coisa que é importante vocês saberem é que você não pode começar
o nome de uma variável com algo que não seja letras, né? Você começa geralmente com uma letra minúscula, ou cifrão, ou underscore, né? Então, por exemplo, você pode chamar banana, assim, banana. Você pode chamar uma variável de, sei lá, preço, dessa maneira, tá? Ou se não, nome da pessoa, tá bom? Você não pode começar uma variável assim, né, assim, let, ó, um valor. Isso aqui você não pode fazer, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também. E só uma informação interessante para vocês saberem é o seguinte: essa maneira que a gente usa para escrever em programação é chamada de camel case, tá? Que é assim, camel case. Porque é como se fosse um camelo, né? Tudo em minúsculas, aí tem uma maiúscula aqui e o resto em minúsculas, né? Como se fosse aqui as costas aqui do camelo, né? Tá bom? Existem outras coisas também, que é o kebab case e o Pascal case, que você escreve, né, como se fosse o camel case, só que com esse primeiro P, com a primeira letra em maiúscula. Mas esses a gente não vai usar, tá? Então as variáveis você pode chamar elas, né, assim, dessa maneira aqui, seria como o camel case. Agora vamos para os nossos exercícios. Isso aqui é muito importante, pessoal. Se você está querendo aprender programação, você precisa praticar. Se você não praticar, você não vai aprender nada, tá bom? Você vai esquecer tudo que eu falei aqui nesse vídeo amanhã, tá? Então, eu preparei aqui um pequeno exercício para você, tá? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá no Google, você procure, né? JavaScript Playground. Clica aqui nesse JS Fiddle Code Playground. Você vai fazer exatamente isso que eu tô falando. Então, eu vou corrigir aqui esse exercício com você. Não assiste a correção antes de tentar fazer. Isso foi um erro que eu fiz no início. Eu ficava só assistindo de uma maneira passiva, sabe? Sem tentar fazer o mesmo. Por mais que você tenha acabado de assistir o vídeo e tenha ficado óbvio, você vai encontrar pequenos probleminhas, pequenas dificuldades. Putz, eu esqueci de colocar o let do jeito certo, eu escrevi const errado. Assim, coisas bestas. Só que é o fato de fazer que vai fazer você, né, assim, de executar, que vai fazer você aprender, entendeu? Então, por isso que eu tô sendo chata com isso aqui, né? Porque eu quero ensinar você de um jeito que ninguém me disse isso quando eu comecei, né? Eu assisti as coisas no modo muito passivo e não funcionava, né? Putz, esqueci tudo. Então, abre aí o seu computador, faça isso aqui junto comigo, tá? Quer dizer, faça você primeiro e depois a gente vai ver a correção aqui e vamos ver se você acertou, tá bom? Então, dê um pause no vídeo agora, tá? E a gente vai fazer as correções aqui. Então vamos lá, espero que você tenha dado pause no vídeo. Tente fazer mesmo, tá? Senão você tá assistindo isso aqui pra nada, que você vai esquecer amanhã tudo, né? Então, declare uma variável com o seu nome. Então, a gente pode fazer uma variável usando let ou const, certo? Então, vamos usar o let. Let nome, né? Então, toda em minúsculas, né? Ou senão você pode chamar de meu nome, né? Usando camel case, por exemplo, é igual a como que é o seu nome, aí você coloca o seu nome e você escreve dessa maneira aqui, entre aspas, tá? E com ponto e vírgula no final, tá bom? Então, vamos ver aqui, console.log, meu nome. Então, vamos lá. Agora, lembra como que faz pra gente ver aqui no console o que você fez? Run. Patrícia, legal, ele falou aqui o meu nome, perfeito. Ótimo. Se você fez assim, ótimo. Se não, depois você tenta fazer de novo, até você aprender, tá? Vamos declarar uma variável com a minha profissão. Então, let profissão, não pode usar acento aqui, tá? É igual a programadora. Tá bom? Então, quando eu dou o console log aqui, eu posso colocar vírgula e colocar uma coisa após a outra assim, olha só. Então, eu dou run e ó, Patrícia, vírgula, programadora, tá? Legal. Agora, declare uma variável com a sua cidade preferida e não atribua nenhum valor a ela. Então, como é que a gente faz isso? Né? Eu posso colocar aqui um let, né? De novo, tanto faz, aqui pode ser let ou const, né? Porque aqui é só um exemplo mesmo. Então, cidade preferida. Reparem bem como que eu tô escrevendo, gente. Estou usando camel case, tá? Primeira letra minúscula, a letra da segunda palavra é maiúscula, tá? E das palavras em diante também. E pronto. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou apagar aqui isso daqui, né? Eu vou dar console log e olha o que vai acontecer. O que você acha que vai aparecer? Peraí, cidade preferida. Eu não atribuí nenhum valor à minha cidade preferida, certo?
Então, o que você acha que vai aparecer no meu console se eu falar? Puxa aí o valor da cidade preferida. O que vai acontecer? Vamos ver? Eu vou aqui em Run. Undefined. Isso aqui é um tipo de dado que tem em programação, né? Ou seja, não definido. Eu não defini o que é o valor da minha cidade preferida, né? Então eu posso colocar aqui, let cidade preferida, e aí você coloca aqui a sua cidade preferida. Então vamos lá, colocar qualquer coisa aqui, Paris, né? Aí, o que aconteceu aqui? Cidade preferida já foi declarado. Então, olha só, eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês, porque provavelmente você talvez tenha feito isso também. Aqui eu não posso declarar ela duas vezes. Aqui eu declaro e aqui eu vou atribuir um novo valor a ela. Atribuir um valor a ela, né? Porque não tinha nenhum valor atribuído, né? Então, cidade preferida é igual a Paris. Quando eu der console log agora, ele vai entender, ó, Paris, tá? Então, é dessa maneira que você declara variáveis e talvez você esteja se perguntando assim, né? Nossa, mas para que eu vou usar isso? Eu não consigo ver isso numa coisa prática. Calma. Eu tinha a mesma sensação. Quando eu comecei a estudar programação, eu falava, gente, mas quando é que eu vou colocar isso, né? Banana mas abacaxi é igual a total. Tipo, quando é que eu vou usar isso? Olha, vou falar assim, como que foi a minha experiência nisso, né? E o que eu posso te dar como dica é apenas aprenda isso, por enquanto, entenda o conceito, pratique, né? Faça muitos exercícios, entenda o que é uma let, o que é uma const, entenda que você pode declarar uma variável e não atribuir nenhum valor a ela, né? Entenda aqui a coisa do console log, porque essas informações elas vão se unir lá na frente. Por enquanto não faz sentido mesmo. São coisas que você fala, tá, beleza, ok, meu nome é igual a Patrícia. Tá, né? Pra que eu vou usar isso na minha vida? Como é que eu faço um site com isso, né? Então, não se preocupe. O que você tem que entender dessa aula é o que é uma let, o que é uma const. Você tem que entender que a gente coloca, né, aqui as palavras entre aspas, quando a gente declara uma variável, né, que é uma string, né, que é esse tipo de dado. Você tem que entender apenas o que eu expliquei aqui, por enquanto. Não tente ir muito além disso, por enquanto, né? Tente entender. Fala, entendi isso aqui? Entendi, legal. Agora vamos para o próximo passo. Porque se você começa a misturar um monte de coisa, fica impossível, tá? Foque em uma coisa de cada vez e a minha sugestão para você é faça um pouquinho por dia, todos os dias. Se você fizer assim, lá na frente você vai falar, nossa, lembrei daquela aula sobre variáveis, agora eu tô entendendo por que eu posso, né, por que eu devo usar isso. Se eu misturar um monte de coisas nessa aula, você não vai entender nada. Eu vi muitos programadores ensinando assim e eu ficava, mas por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Aqui, se você achou simples, excelente. Se você entendeu, excelente. É isso daí. Então, vamos, né, para as próximas aulas, vamos aprendendo aos poucos e lembre-se de praticar um pouquinho por dia, porque você vai ver isso aqui 1 milhão de vezes na sua vida como programadora, né, e programador, tá bom? Então, o importante é entender o que aconteceu nessa aula, saber fazer esses exercícios aqui e então a gente se vê nas próximas aulas, tá? Bons estudos e até mais!